Bom, gente, hoje eu vou tentar falar para vocês, assim, porque eu me questiono demais, né? E aí eu não me preocupo muito com o processo de como as coisas acontecem, mas eu me preocupo demais com por quê, para que aquilo acontece. Então, eu fico às vezes me questionando mesmo por que a gente é médium. Qual a utilidade da mediunidade? Assim, pelo que eu consegui perceber, tanto nós aqui quanto os desencarnados do lado de lá, nós temos algumas limitações físicas, né? Aqui nós não podemos fazer muitas coisas por causa do nosso corpo mais denso. E eles do lado de lá não podem fazer algumas coisas porque eles têm um corpo mais sutil. Então, há necessidade ainda, né, deles utilizarem essa nossa energia, o nosso corpo físico, para que eles possam atuar nesse plano físico. Tá, tudo bem. Então, uma das utilidades da mediunidade seria servir a um espírito para atuar aqui nesse plano, tá? Ó, eu colocando assim, já dá para pensar bem na nossa responsabilidade como médium, tá? Então uma delas é servir a um espírito. Então a gente tem que prestar bastante atenção no que esse espírito vem fazer aqui, tá? Na obra, no que ele vai trabalhar, no que ele está fazendo, né? E a gente não pode se iludir. A gente tem que olhar o resultado mesmo da coisa, resultado prático. O que ele vem fazer aqui? Ele está utilizando a minha energia e o que ele trouxe? Ah, então através da minha mediunidade, eu psicografei, mas era uma mensagem bonita que outras pessoas vão ler, que vai trazer conforto. Show, joia, né? Agora, de repente, esse espírito veio e ele não trouxe nada, não trouxe nenhuma mensagem, ele apenas se aproximou de mim e aí como às vezes acontece algumas manifestações que a pessoa chora muito, que algumas se descontrolam. Para que isso? Aí você tem que começar a pensar assim, você começar a observar o que tipo de espírito você tá mediunizando, né? Para você continuar permitindo a passagem ou não. Porque a gente se ilude dizendo assim, porque muitos às vezes precisam vir para o mergulho na carne para poder se conformar que morreu. Gente, quando a gente consegue ter um pouco de lucidez numa projeção lá fora, aí a gente vê que nem sempre isso não é muito necessário, sabe? Então às vezes, você está se colocando à disposição de um trabalho que só te causa desgaste energético, que aquilo não é uma coisa construtiva. A gente se ilude achando que a gente está fazendo a caridade, que a gente está fazendo bem. Eu sei que muita gente vai ficar aí bem aborrecida comigo, mas não há essa necessidade, tá? Não há. Não há porque no plano do lado de lá existe um monte de gente, um monte de espíritos que vão conversar com aquele espírito também e que vão orientá-lo, vão dizer que ele realmente não, ele já está num outro plano, que ele desencarnou, ele não precisa desse mergulho na carne, ele vai reencarnar uma hora. Tá? Não há necessidade disso, isso é desgaste energético desnecessário para o médium. Eu sei que muitas casas permitem, trabalham com isso, mas a gente tem que procurar utilizar a mediunidade de uma forma construtiva, né? Então eu sei assim que é muito interessante esse intercâmbio que a gente tem, né? De você permitir que eles venham e eles se utilizem do teu corpo, do teu fluido, da tua energia para fazer um trabalho aqui, porque
eles com as limitações deles não conseguem. Isso é show, né? A gente pode usar também a mediunidade para o nosso crescimento, que quando você estreita, né, esse relacionamento com o pessoal, com a galera do lado de lá, o tempo todo eles estão próximos e você começa a desenvolver uma comunicação mesmo bem explícita. Às vezes, assim, são sinais, aquelas famosas sinaléticas, né? Você entra num ambiente e aí você se sente mal. Muitas vezes é só processo energético, tá, gente? Não quer dizer que tem espírito provocando aquilo, não. É física pura. Você está com uma determinada carga energética, você entra num ambiente que está com uma carga contrária à sua, e aí há aquele choque. Isso aí não tem nada a ver com espírito, com o lado espiritual, vamos dizer assim, da coisa. É tudo físico mesmo. Aí é parte energética. Mas no teu dia a dia, quando você realmente estreita esse tipo de relacionamento com a galera de lá, eles começam a te orientar também. Se você estiver andando com um pessoal bacana, tá? Que tudo vai depender da tua sintonia, né? É aquilo, o médium tem que se cuidar, tem que prestar atenção no nível de pensamento dele, para ele poder, pelo menos, puxar para junto dele, para ele poder ter essa interação com espíritos legais, bacanas, né? Que não vão colocá-lo numa roubada, numa furada. Então o médium o tempo todo tem que se vigiar. É responsabilidade, vou falar isso um monte de vezes, tá? Não é brincadeira. Eu sei que tem muita gente que entra nos centros, principalmente de Umbanda, que usa aquelas roupas porque gosta, porque tem o batuque, tem uma série de coisas que atrai as pessoas para lá. Aí depois a vida dá para trás, então bota a culpa na coitada da Umbanda. Ah, porque o cara era da, vamos dizer, macumba. Aí ele quer mudar a vida, ele vai para uma igreja onde a mediunidade dele vai ser fechada, a vida dele vai mudar toda. Por quê? Porque ele afastou tudo aquilo que ele mesmo atraía. Ele abriu o canal mediúnico, estava levando no oba-oba, né? E aí os espíritos que muitas vezes incorporam ali no centro. Gente, olha só, eu sei que existem muitos trabalhos sérios aí, tá? Mas nem todo centro tem trabalho tão sério assim, não. Tem muito espírito que aproveita do médium para descer, para poder fumar, para rodar, para poder dançar. E aí, isso está trazendo o quê? Qual a utilidade disso? Tá? Eu só estou alertando porque eu sei assim que muita gente pode até ficar chateado. Eu não estou dizendo que isso seja. Existem casas sérias onde as entidades vêm trabalhar, tá? Mas eu vejo muito centro onde a gira que eles fazem é só pro espírito ir e dizer, eles estão trabalhando em terra. Trabalhando em quê? Dançando, bebendo, fumando, gritando quando é gira de caboclo. Não dá para perceber, né? Então, assim, infelizmente, nós somos humanos e a gente acaba deturpando tudo, tá? A Umbanda é uma religião maravilhosa, foi uma oportunidade da gente conversar com os espíritos, tá? Que até dentro com espíritos até mais, vamos dizer, mais próximos de nós, mais humildes, porque dentro do kardecismo, os espíritos talvez eram mais, vamos dizer, elitizados. Porque aquelas pessoas que praticavam o kardecismo, e até hoje, né, a grande maioria, são pessoas mais cultas, pessoas mais com um nível de estudo maior. Não estou dizendo que dentro da Umbanda não tenha, não, lógico que tem também. Só que a Umbanda foi criada, quando ela foi criada, foi justamente criada para as pessoas mais simples. Não foi criada porque dentro do kardecismo era nata. Eram os professores, eram os médicos, eram
né? E a Umbanda, ela foi criada mais pé no chão, para as pessoas mais simples. Então, os espíritos que vinham incorporar na Umbanda eram o quê? Os índios, que eram os nativos daqui da terra, depois os escravos, eram os que estavam mais próximos da gente, mais gente como a gente, né? Mais próximo do povão mesmo, e que tinha um conhecimento maravilhoso. Gente, você pega um caboclo, ele entende de ervas muito mais do que, de cura, muito mais do que um médico formado. É a verdade, não é isso? Então, eles tinham um conhecimento fantástico para passar para a gente, e dentro do kardecismo, talvez eles fossem um pouquinho rejeitados, porque eram espíritos de pessoas que viveram aqui humildemente. Então, talvez não tivessem o mesmo crédito, a mesma respeitabilidade dentro do kardecismo. E aí a Umbanda foi criada justamente para poder acolher esses espíritos que queriam trabalhar também e não encontravam margem, né, dentro da outra linha de comunicação. Então, o trabalho, eu estava até estudando isso porque eu fui estudar a origem da Umbanda, as primeiras casas que foram fundadas, as 7 linhas que primeiro o Caboclo Sete Encruzilhadas veio, e aí depois ele determinou que outras linhas fossem criadas. E eu achei assim bem interessante porque justamente no começo das tendas, dos terreiros, havia essa preocupação de você vir para trabalhar, para fazer um determinado trabalho. Então, ou trabalhava na cura, ou trabalhava no aconselhamento, né? Então, isso é que a gente tem que se preocupar, porque eu vejo muito médium que não recebe nenhuma entidade que aconselhe, que faça trabalho de cura, que faça algum tipo de trabalho, mas que coloca a roupa para rodar dentro do centro. Isso é só desgaste energético, tá? É isso que eu vim explicar. Você está abrindo o seu canal mediúnico, que você está dando passagem, está se desgastando energeticamente. E se você não cuidar do nível de pensamentos que você tem, você só vai atraindo essa galera toda e aí a tua vida vai por água abaixo mesmo. Começa a atrapalhar tudo. Você começa com uma turminha aí pesada perto de você. Então, vamos nos preocupar com a utilidade da mediunidade. Não é brincadeira, não é para a gente se mostrar, não é para curiosidade, sabe? Tem uma coisa, existe um fundamento por trás disso. Né? Pelo menos a gente tem que se preocupar, só nos colocarmos à disposição se realmente estiver fazendo um trabalho bacana, né? Para a gente não se desgastar à toa. Eu não sei se eu estou sendo bem clara, talvez muitos nem me entendam, me compreendam, talvez venham aí até rebater, porque eu sei que dentro dentro das casas espíritas eu já... E eu não estou falando só de Umbanda não, tá? Tem muito trabalho dentro do centro kardecista, que falam que é doutrinação, mesa mediúnica, que o espírito está indo lá, mas ele às vezes só vem e chora e perturba o médium, é um desgaste energético danado, a gente não está nem ajudando tanto, porque aquele espírito ele não precisa do mergulho na carne. Do lado de lá, gente, tem muita gente para conversar com ele. Isso eu vejo como infrutífero. Eu já participei de mesa mediúnica, onde isso eu ficava questionando, mas para quê? Tanto que eu nunca dei passagem. Eu trabalhava na mediúnica, eu sei que tem gente aí, a Cristiana deve estar me assistindo, que ela costuma acompanhar, que era lá do centro que eu frequentava, que é o centro dela, em Santa Cruz. Eu nunca dei passagem. Na mesa, não. Eu ficava ali até harmonizando. Às vezes eu me sentia mediunizada com o meu guia, que trabalhava comigo, para dar segurança, mas eu não dava passagem para os espíritos chegarem, encostar, porque eu não via utilidade nisso. Né? Eu não sentia necessidade disso. Porque eu acho que quando a gente percebe mesmo, quando você sai e você vê o outro lado, você entende que tudo é feito na outra dimensão. Não tem necessidade de trazer para cá. Essa necessidade de trazer para cá é só realmente quando algum trabalho vai ser feito.
Porque aí eles não têm condição de manipular energeticamente essa matéria do plano daqui. Aí eles precisam da gente. Né? Quando eles têm que dar uma mensagem pela voz, então a gente está cedendo através da psicofonia para eles virem e falar o que tem que ser dito. É um trabalho. Né? Quando tem que fazer uma cirurgia espiritual, é um trabalho. Ele vai vir, vai utilizar do teu corpo para poder manipular o corpo lá do paciente. Tem que ter uma utilidade, gente, senão é desgaste energético desnecessário. Tá só te sugando, tá? Isso tudo, a gente com o tempo, a gente começa a se controlar, tá? Você começa a ter um domínio maior e quando você não está em equilíbrio legal, eles encostam e tentam mesmo vir sem essa preocupação de vir fazer um trabalho. Os espíritos que estão mais numa vibração mais baixa, tá? É só você estar mais baixo que um mais baixo vem encostar, porque ele sente ainda a necessidade de perceber essa matéria toda. Então, ele encosta para poder sentir o teu corpo físico, através do teu corpo físico ele vai ter essa sensação que ele tinha quando ele estava encarnado. Mas a gente tem que observar até onde realmente a gente está servindo, né, para um propósito legal ou até onde a gente está servindo só para satisfazer um espírito que ainda está até atrasado. Ó. Bom, era o recadinho que eu tinha para dar, até porque eu me controlo bastante, eu tenho domínio. E aí isso daí foi a experiência da última gira que eu participei, na sessão de descarrego que eu participei. Eu senti uma aproximação muito grande e fiquei preocupada, mas aí depois eu vi que era devido também à minha baixa sintonia, tá? Então, e eu segurei, na boa, não dei passagem, mas era devido à minha baixa sintonia. E me fez pensar justamente isso. Para que viria? Tinha algum propósito? Bom, a gente conversa mais sobre isso, que eu não quero ficar fazendo vídeos muito longos, mas eu acho que deu para passar alguma coisa. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários, me procurem no meu Facebook e pode pedir para ser adicionado, eu estou tentando conversar com todo mundo, tá bom? Sem ofensa, não quis falar mal contra a religião nenhuma, é só a impressão que eu tenho da coisa, tá? E tô passando para vocês a minha experiência. Então, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.